Vamos iniciar, meus irmãos. Aprendendo a lidar com as emoções na visão espírita. Quando nós colocamos o Evangelho como nosso guia, ele nos ajudará na nossa renovação interior, ou seja, na nossa reforma íntima, fazendo com que nos transformemos interna e integralmente, aproximando-nos do Mestre, do Criador. Para isso, se faz necessário reeducar nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, que a gente possa, durante o nosso dia a dia, vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, aquilo que a gente está emanando para os próximos, para o próximo. Então, está aqui, ó, emoções. É uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo, desencadeado por estímulos internos, externos ou pensamentos envolvendo reações orgânicas e sensações pessoais. Aí a gente tem alguns exemplos aqui embaixo. A tristeza, a raiva, o medo, a alegria, a felicidade, o afeto. São vários pensamentos que a gente gera. Isso durante o nosso decorrer, no nosso dia a dia. Por isso a importância da gente sempre estar vigiando. Às vezes a gente tem uma situação um pouquinho mais difícil, a gente já surge um sentimento de raiva, de dar uma resposta mais forte para uma pessoa, em relação a alguma atitude que a gente recebeu, mas que a gente possa, no nosso dia a dia, tentar levá-lo conforme as bases que o Evangelho nos prega e nos ensina. A gente sabe que é fácil falar, mas levar no dia a dia tem que estar sempre vigiando, sempre cuidando para a gente não perder o nosso caminho. E aqui nós temos várias portas que a gente pode escolher durante o nosso dia, a nossa semana, nosso ano, a nossa vida. Uma delas é o mau humor, a outra é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo. A nossa capacidade humana de inteligência e compreensão nos permite utilizar o poder do livre-arbítrio. Ou seja, a gente vai escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. Nós sabemos que nós vamos emanar os nossos pensamentos, vamos trazer para nós também aquilo que a gente está pensando. Então, se você é uma pessoa mal-humorada, que só reclama, só tem raiva da vida, só sabe criticar os outros, automaticamente é disso que você vai receber mais no seu dia. Se você está sempre triste, então mais tristeza vai chegar para você. Agora, se você procura estar com alegria, com felicidade, apesar de ter as coisas
Aqui também em casa tem uma tempestade, deve ter acabado a internet lá na casa dele. Vamos esperar um pouquinho, uns 3 minutos, aí se não voltar, a gente faz uma prece, alguma coisa, ou, ou lê uma parte do evangelho, e daí a gente faz a prece e encerra. Vamos esperar mais um pouquinho, que às vezes ele volta. Eu vou ler uma parte do evangelho enquanto a gente aguarda ver se vai voltar a internet. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que houverem dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, aqui Jesus está falando, na verdade, no Evangelho, está falando dos trabalhadores, né, desse momento que a gente está passando agora, que a gente está vivendo agora, dessa transformação que está acontecendo na humanidade. E que, o que ele diz? Para que todos trabalhemos, né, juntos, e que aquele que criar certa diferenciação por conta de ciúme, porque achar que gosta mais do outro do que dele, ou vice-versa, ou que quiser sobrepor, né, no trabalho, achando que é mais importante, que o trabalho ou do outro é mais importante, ou o seu é mais importante que o outro. Então, aí vai criando-se uma dissidência entre as pessoas, uma divisão. É aquilo que sempre a espiritualidade nos diz, né, através de mensagem, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente saiba que, na verdade, nós não estamos fazendo nada. Deus está fazendo através de nós. Que a gente se entregue a Deus e que deixe Ele agir através de nós. Porque quando Deus age através de nós, a gente não sente ciúme, não sente inveja, não menospreza o outro e também não se sente menosprezado por ninguém. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós temos o mesmo valor, que Deus olha para cada um de nós da mesma forma, inclusive quando chega lá do outro lado, acabou os seus títulos, acabaram os seus cargos, ali todo mundo é igual, desde o faxineiro até o presidente da República. Não há diferenciação. A única diferença é interna de cada um, até onde cada um caminhou, até onde cada um chegou com a sua boa vontade, com o seu esforço de trabalho interno. Né? Hoje eu estava assistindo um vídeo do Divaldo, acho que era Divaldo Franco, não me lembro se era Divaldo Franco, mas falando assim, acho que foi ele mesmo, falou que não é ele que estava dizendo, que era Jesus mesmo que estava dizendo, que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele disse, se eu conseguir mudança em mim, se eu conseguir salvar a mim mesma,
através do crescimento, da batalha, em mudar algo dentro de mim, eu já posso me dar por ter conquistado uma enorme coisa. Porque, às vezes, a gente fica tentando salvar o mundo inteiro e esquece que eu vim para essa transformação interna minha. Essa é a minha principal responsabilidade. Essa é a minha tarefa principal. O meu objetivo de ter chegado até aqui, nessa encarnação, é para acontecer mudança em mim. E quanto maior for essa mudança, melhor será na minha caminhada. Então, todo dia é uma batalha. Todos nós temos um desafio na vida muito grande. Às vezes olha para uma pessoa e fala, nossa, a vida daquela pessoa é tão fácil. Mas você não sabe. Fácil porque talvez ela olhe de uma maneira diferente para a vida dela. Talvez ela passa pelos dissabores, pelos desafios dela, de uma forma diferente, sem culpar ninguém, sem responsabilizar ninguém pelo que está passando, entendendo que tudo é uma tarefa de exercício. Cada um de nós estamos exercitando uma coisa, paciência, transformar as nossas más tendências em boas tendências. Esse é o nosso trabalho de todo dia. Então, quando a gente fica olhando ou julgando o outro, ou querendo transformar o outro, e achando que nós já estamos, assim, iluminados, a gente esquece de fazer esse trabalho interno. E é isso que Jesus vem falar através disso, dessa tempestade, que é a época da colheita. É aquilo que a espiritualidade diz. Chegou a hora de apartar o joio do trigo. Os dois nascem juntos, estão todos misturados. Mas o joio, ele não tem semente. Ele não serve para nada, porque ele não tem nada dentro dele. E a espiga dele está vazia. E o trigo não. O trigo tem o grão que nutre, que traz nutrição, que mata a fome, que alimenta. Só que eles são parecidos. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente se torne um grão de trigo. Que a gente faça parte da lavoura de trigo, mesmo estando misturado com joio. Porque não importa, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, e todo mundo, mesmo que seja joio hoje, um dia vai ser trigo. E quem é trigo já foi joio um dia. Então, é aquilo que diz, todo santo já foi um pecador, mas todo pecador um dia será santo. Só depende do momento, do despertar de cada um. E aí ele continua. Deixa eu ver. Tá. Clamarão, né, na hora dessa tempestade, desse turbilhão, clamarão. Graças, graças. Mas o Senhor lhe dirá, por que implorais graças? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Por que suplicais graças? Vós que buscardes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do retiro dos céus, do reino dos céus, desculpe. O Espírito da Verdade, que foi que disse, que ditou essas palavras. Dizem que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, né? E, então, aqui é uma mensagem muito bonita. Eu abri a esmo aqui, assim, mas é uma mensagem bem atual, uma reflexão maravilhosa para a gente fazer, né? Porque nós estamos todos a caminho, né? Uns mais à frente, outros mais atrás, outros junto conosco. Mas aquele que estiver buscando
a sua transformação, ele está plantando o seu futuro melhor, né? No reino de Deus, está trabalhando esse reino de Deus que está dentro de nós. Agora, aquele que vive somente para o seu orgulho, que vive somente para os gozos da terra, né, para a matéria, quantas vezes a gente não sabe agradecer aquilo que a gente tem? E se a gente for comparar com tantas pessoas, a gente tem uma riqueza imensa, mas a gente aprendeu que riqueza é apenas dinheiro. Mas riqueza, na verdade, é aquilo que Jesus falou, é aquilo que a traça não corrói. Esse é o tesouro verdadeiro que nós viemos buscar, a nossa transformação. E ainda é tempo, né? Mas os tempos estão sendo chegados, a gente não tem muito tempo mais. Por isso a espiritualidade insiste tanto que Jesus precisa de pessoas decididas, pessoas que realmente estejam aqui consciente desse momento que nós estamos passando. Pessoas que realmente vistam a camisa, né, do espiritismo, não só do espiritismo, né, porque não é só o espiritismo que tem pessoas trabalhando para Jesus, mas que a gente vista essa camisa do amor, a camisa do bem, mesmo que a gente ainda não consiga dominar as nossas tendências, que não são, todos nós temos as nossas boas tendências que nós já trabalhamos e aquelas que não são. Mas a questão não é ter as más tendências, mas é a gente estar decidido a exercitar essas más tendências para transformar em boas tendências. Não achando que nós já somos perfeitos, que nós sabemos tudo, que nós somos dono da verdade e que a minha opinião prevaleça sobre todas as demais opiniões. Isso é muito importante a gente ter essa consciência de todas as falhas que eu ainda possuo. Aí todos os dias, mesmo quando eu tento ainda dominar aquela tendência, mas eu ainda não dei conta, mas que eu tenha consciência que aquilo que eu, da forma que eu falei, ou da forma que eu agi, não estava correto, mas eu ainda não consegui ser melhor. Se eu tiver essa consciência, mesmo no momento que eu erro, isso já é uma grande coisa, já é um grande propósito que eu já despertei internamente. Então, a gente tem muito, esse tempo que a gente tem aqui, que é curto, que é pouco, porque uma encarnação perto da eternidade é um piscar de olhos. Imagina nesse momento que as horas estão muito mais rápidas, né? Que além de, ao invés de 24 horas, eles dizem que a gente só tem 16 horas, porque as coisas vêm muito rápido também. As nossas experiências, as nossas lições, ela vem muito rápida. Por quê? Porque não tem tempo para ficar passando por uma experiência hoje, aí amanhã passa por outra, não. A gente está passando uma experiência atrás da outra. Por quê? Porque não tem tempo mais. A gente precisa aproveitar esse espaço que a gente está tendo aqui, porque a gente não sabe quando a gente vai retornar e nem se a gente vai retornar para cá. Então, essa é uma reflexão que fica hoje, tá? E aqui eu encerro, e se alguém quiser fazer um comentário, se quiser fazer qualquer contribuição, isso é muito importante, fique à vontade. Bom, eu vou pedir então. Tem dois João aqui, né? Quem é outro João? João Salweia. Você faz a prece final para a gente, João? Faço sim, Abadia, não tem Então problema. tá, muito obrigada, tá? Bom, boa noite a todos. Vamos nos concentrar, agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais este momento de aprendizado, mais este momento de novos conhecimentos, e que saibamos cada vez mais aproveitar e colocar todos eles em prática no nosso dia a dia. Rogando ao Senhor que ilumine, guarde e abençoe a todos. E que esse tempo ruim que vem passando hoje, com essa ventania, que proteja as pessoas menos favorecidas com as suas casas, nesse momento de muito vento que está acontecendo. Obrigado, Senhor, que nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos e muita paz
a humanidade toda, né, toda a nossa região e as outras também região do mundo. Que assim seja, graças a Deus. Aí cada um sai, né, porque não tem como eu sair da sala inteira, só tirar todo mundo, tá?